Áudio do livro. O Bom Samaritano. As Parábolas da Parábola. Apresentação. O livro O Bom Samaritano. As Parábolas da Parábola mergulha profundamente na história contada por Jesus, explorando suas ações, situações e personagens com um olhar atento. Cada trecho da parábola é analisado detalhadamente, revelando conexões surpreendentes com a trajetória da humanidade e os desafios do nosso tempo. Nesta obra, o leitor encontrará uma crítica à postura de muitos líderes e igrejas que, ao longo da história, se distanciaram do verdadeiro evangelho. Com base na mensagem de Cristo, o autor expõe uma religião em decadência, que, em vez de restaurar vidas, contribui para a destruição do homem. Como luz nesse cenário, a figura do bom samaritano surge como um reflexo do próprio Jesus, nosso Salvador. Seu exemplo nos convida a repensar nossa fé e nossas atitudes, resgatando o verdadeiro sentido de ser cristão e do amor ao próximo. Uma leitura instigante e necessária para todos que desejam compreender melhor essa parábola e sua aplicação no mundo atual. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Contexto inicial. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E, respondendo o doutor da lei, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso, e viverás. O doutor da lei, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Parábola. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Contexto final. Então, perguntou Jesus: Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com o homem. Disse então Jesus: Vai, e faze da mesma maneira. Parábola. Colocar as coisas lado a lado. As parábolas sempre foram utilizadas por Jesus como recurso didático, pois as verdades eternas do reino de Deus requeriam um método de ensino simples que levasse a um bom entendimento. Marcos 4, 33. Desta forma, enigmas da antiguidade eram relatados através de parábolas. Salmos 78, 2. Jesus colocava lado a lado as coisas visíveis e invisíveis, materiais e espirituais, fazendo uma comparação entre aquilo que apenas ele conhecia e o que nós conhecemos. O Filho de Deus queria nos fazer ver o reino dos céus nas coisas simples desta terra, algo fascinante. Quem imaginaria que alguém ousaria abrir a boca e comparar o reino dos céus a um grão de mostarda? E ainda explicar que esta é a menor das sementes. Mateus 13, 32. Certamente se pensaria que quem diz isso está louco. Mas Jesus ousou. E com algumas palavras completou a sua comparação, revelando algo maravilhoso. Assim como aquela pequena semente de uma hortaliça se torna uma planta que pode ser comparada a uma árvore pelo seu tamanho, e todo esse crescimento ocorre em pouco tempo, pois, ao contrário das demais árvores que crescem lentamente, o crescimento de uma hortaliça como a mostarda é muito rápido. Assim é o crescimento do reino dos céus, rápido e significativo, conforme nos esclarece o Senhor em sua parábola do grão de mostarda. As parábolas, quando utilizadas por Jesus, são mais do que meras comparações. São grandes revelações. Como foi dito pelo profeta: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, 35. Sendo assim, tente imaginar a grandeza das revelações contidas nas ilustres parábolas do Mestre. A compreensão de uma dessas parábolas pode ser tão valiosa quanto a compreensão do livro de Apocalipse. Ou seja, as visões de João no céu são tão maravilhosas quanto as coisas vistas por ele aqui na terra, se tivermos os olhos daquele que, ao olhar para elas, disse:
o reino dos céus é semelhante. Olhemos. Vejamos o que foi posto por Jesus lado a lado na parábola do bom samaritano. Vamos examiná-la em seu texto e contexto, e que o Espírito Santo nos faça ver a magnífica revelação de Deus, vendo na terra o acontecimento que Jesus descrevia, e na descrição, as coisas ocultas desde a criação do mundo. Porque apenas Lucas, Porque essa, que é uma das histórias mais queridas do Novo Testamento, foi registrada apenas por Lucas. Porque não por Mateus, Marcos ou João. Primeiramente, devemos entender que cada evangelista possui suas particularidades, como podemos ver abaixo. 1. Mateus é como um professor, escreve seu evangelho para os judeus demonstrando Jesus como o rei prometido. 2. Marcos é como um narrador. Ele escreve seu evangelho para os gentios e romanos apresentando Jesus como o servo de Deus. 3. Lucas é um historiador. Ele escreve seu evangelho para os gregos, narrando Jesus como o Filho do Homem. 4. João é como um teólogo. Seu evangelho é para os cristãos de todo o mundo e revela Jesus como o Filho de Deus. Vemos, então, que cada escritor tem uma característica, um público-alvo e um atributo de Jesus a ser desvelado. Todavia, Lucas é o único desses escritores que não era judeu. Por isso, ele não trazia em seu sangue o preconceito contra os samaritanos, ao ponto de não se comunicar com eles, João 4, 9, ou considerá-los como endemoninhados, João 8, 48. Assim, Lucas, como gentio, escreve para os gentios sabendo que esses não censurariam seu escrito por mencionar Jesus recomendando a um judeu imitar as ações de um samaritano. Estamos em dívida com Lucas, que se deixou usar pelo Espírito Santo acima da tradição judaica e nos relatou essa parábola. Lucas demonstrou que a palavra de Deus está acima de todo e qualquer preceito humano que tenta determinar o que é ou não permitido divulgar. Pois, se foi lícito para Jesus proferir a parábola do bom samaritano, é permitido também a nós ouvi-la e compreendê-la em sua totalidade. Ilícito é ousar censurá-la ou desconsiderá-la por causa de interesses pessoais, ou para não quebrar tradições predominantes na sociedade. Mais vale dizer o que falta ser dito do que repetir o que todos dizem. Mais vale fazer o que falta ser feito do que seguir o que todos fazem. Então, como Lucas, vamos procurar encontrar e usar as riquezas escondidas, ainda que estejam jogadas debaixo do tapete do preconceito por aqueles que vieram antes de nós. Ainda que estejam desvalorizadas como os samaritanos, e ainda que estejam em uma parábola. Vamos estudar detalhadamente a parábola do bom samaritano. E se você for como Lucas, que não despreza a palavra de Deus por causa de tradições, ritos ou costumes, será capaz de compreender e abraçar a revelação contida na parábola e neste livro. o doutor da lei. Em Jerusalém, no tempo de Jesus, os doutores da lei, ou escribas, eram os grandes responsáveis pela interpretação, pelo ensino e pela aplicação da lei no sinédrio e nos diversos tribunais locais. No entanto, eles se tornaram ambiciosos por elogios, Mateus 23, 5 a 11, e transformaram a devoção em um ato de extremo formalismo. Com isso, impossibilitavam sua própria entrada no céu e dificultavam ou impediam a entrada dos demais, Lucas 11, 52. Foi nesse contexto que um certo doutor da lei se levantou e perguntou a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25. É importante notar que o propósito dele não era obter a resposta a essa pergunta, mas tentar a Jesus, envolvendo-o em uma das frequentes disputas judaicas quanto à lei. Aquele doutor era sábio o bastante para, utilizando as Escrituras, tentar o próprio Jesus. E podemos pensar que tal uso das Escrituras seja raro, contudo, essa prática tem se tornado cada vez mais comum até mesmo em nossos dias. Com o aumento do número de doutores, teólogos e eruditos, há também um aumento daqueles que ousam reduzir a salvação a teorias. Por quê? Porque os ditos doutores da lei deste tempo são mestres em teorias, plantam e colhem no solo das ideologias. Por isso, não vemos seus frutos. Eles possuem as melhores sementes, teses e palavras, estão nos melhores solos e diante dos melhores públicos, são os mais capacitados. Mas não vemos essas sementes serem plantadas nos campos, ou seja, não vemos as teorias serem colocadas em prática. Eles não entendem nada sobre a árvore que nasceria e os frutos que teriam. Isso é o que mais sofremos em nossos dias. Estudamos centenas de teorias e vemos nossos mentores ocupados em nos passar instruções. E quando mal terminamos um aprendizado, já partimos para outro. Nossos celeiros estão fartos de sementes, pois não temos tempo para as plantações, ações, que demoram mais.
Temos as fórmulas para mudar o mundo, mas não as usamos porque estamos ocupados estudando quando e como será o mundo apocalíptico. Temos o caminho para o céu, mas estamos mais interessados em pesquisar como ele é, deixando de seguir o caminho. Já dizia Galileu, a Bíblia não nos foi dada para sabermos como é o céu, mas para sabermos como ir para o céu. Esta é a questão entre o doutor da lei e Jesus. O escriba estava tão convicto quanto a teoria que foi capaz de responder bem a própria pergunta e ainda assim, permanecer sem saber nada sobre o resultado eterno que dela provinha. Em toda a vida, ele esteve apenas acumulando teses, enquanto Jesus acumulava resultados. O escriba estava em uma ampla desvantagem. Ele tinha passado tanto tempo estudando a lei e como aplicá-la nas mais diversas situações que cometeu a loucura de não praticá-la. Lucas 6, 49. O mesmo se aplica aos nossos doutores da lei quando, infrutíferos, confrontam a palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. Jesus, sabendo que o doutor da lei era sábio o suficiente para responder à própria pergunta, ainda que tolo para não praticá-la, perguntou-lhe: o que está escrito na lei? Como leis? E o escriba deu um show de sabedoria ao responder diante de Jesus e de todos dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, como uma resposta segura de que a lei assim dizia sobre como herdar a salvação. Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19, 18. Porém, como a pergunta dele foi: que farei para herdar a vida eterna? E a resposta dessa pergunta se refere à prática: farei, e não à teoria. Restou a Jesus elogiá-lo pelas belas palavras, dizendo: respondeste bem, e dar-lhe a real resposta: faze isso e viverás. Entretanto, como inúmeros doutores da lei, quer sejam daquele tempo ou deste, esse não se deu por satisfeito e tentou justificar a si mesmo. É típico dos doutores se levantarem com teorias e dizerem conhecer mais ou tanto quanto aqueles que têm árdua experiência. São os que dizem: eu faria melhor, mas nunca fazem. E quando confrontados, demonstram que o que sabem é vago, como fez o doutor da lei que agora pergunta a Jesus quem é o próximo a quem ele mesmo disse que deveríamos amar. Porque o escriba diz que devemos amar o nosso próximo e agora pergunta quem é esse próximo. Como diria Paulo, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. 1 Timóteo 1, 7. Vemos para isso 3 motivos. 1. O doutor da lei amava mais a busca de uma solução do que a própria solução. Ele vivia em uma eterna procura. O importante para ele nunca foi chegar a um fim, bem porque apenas com teoria seria impossível. Então estava disposto a iniciar uma nova discussão, mesmo depois de uma boa conclusão. 2. O doutor da lei vivia afogado em teorias. Isso fazia com que ele tivesse um conceito limitado, baseado apenas naquilo que ele tinha estudado e longe de qualquer experiência. Por isso, ele tinha o conceito de que seu próximo eram apenas os israelitas, seus irmãos de pátria. Essa era uma visão minúscula e limitada comparada ao que posteriormente viria a ser ensinado por Jesus. 3. O doutor da lei, para se justificar, tenta fazer uma pergunta dentro da sua própria resposta. Isso para demonstrar que os assuntos concernentes à salvação vão muito além. Ou seja, ele desvaloriza as poucas palavras de Jesus mostrando-lhe que ainda havia muitos outros assuntos a serem discutidos, pois a última coisa que esses querem é praticar a ação. Assim, ele resistia a Jesus que até então tinha dito: faze isso e viverás. 3 recursos também usados pelos nossos doutores. Por isso vivemos em um tempo onde o conhecimento aumentou bastante, mas nunca obtivemos tão poucos resultados. Às vezes parece que estamos usando a teologia como aquele doutor da lei, para nos justificarmos e não para agirmos. Somos bons para criar desculpas, mas péssimos para desenvolver ações. Somos bons para responder perguntas, mas péssimos em transformar nossas respostas em nossas ações. Assim, todo conhecimento só nos serve de subterfúgio. Então o que nos serve de ação? Estudar mais. Para termos mais pretextos. Não seria melhor agirmos? Todo estudo, por mais simples que seja, tem alguma finalidade. Todo ensino é para tornar algo mais fácil, não para dizermos o quanto é difícil. Mas é exatamente isso que o escriba faz. Ele dificulta ainda mais a pergunta que ele mesmo respondeu, e agora parece ser incapaz de entender a própria resposta de modo que o conduza à salvação. Agindo como quem tivesse estudado a lei apenas para ter conhecimento, mas não para de fato ser salvo. Assim,
Jesus tem de ensinar ao doutor da lei de modo que ele mesmo seja capaz de mais uma vez responder a própria pergunta. Entretanto, como ele estava disposto a relutar até os extremos, Jesus teria que dar-lhe uma resposta tão prática e tão simples que não lhe deixasse espaço para qualquer outra justificativa. Jesus tinha que lhe ensinar uma lição tão pura em essência que o levasse a alguma ação, pois ao terminar essa lição, Jesus devia estar pronto a dizer e ele pronto a ouvir. Vai e faze da mesma maneira. Que lição seria tão poderosa a tal ponto? Eu vos digo que a lição do bom samaritano é excelente além de qualquer ponto, pois ela demonstra mais do que teorias, demonstra exemplos. E respondendo, Respondendo. Esta é a expressão inicial usada aqui, por Lucas, para indicar que alguém dará uma resposta. Devemos considerar que toda resposta verdadeira é valiosa, pois vivemos em um mundo que está se afundando em diversas questões, muitas delas inúteis, que só nos induzem a contendas, 2 Timóteo 2, 23. As pessoas perderam o referencial de onde ou com quem obter a verdade, vagam desorientados em busca de solução. E entre as respostas que massageiam o ego humano, não há uma sequer que conduza à satisfação plena. Em meio às questões da vida cotidiana surge a questão da vida eterna. Os intitulados mestres são procurados para responder essa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E então vemos cada um deles com uma suposta resposta. Os que não sabem, dizem simplesmente não haver vida eterna e dão boas explicações para isso. E assim essa questão se torna a mais complexa e confusa de todos os tempos. No entanto, em certo tempo houve uma pessoa que teve essa pergunta como a mais fácil de ser respondida. Na verdade, ele veio à Terra especialmente para respondê-la, e exatamente aqui Lucas está indicando que este responderá. O que esperar de uma resposta de quem tem por simples a questão mais complexa da humanidade? O que esperar de uma pessoa que responde às grandes questões da vida diante de doutores e leigos de modo que ambos possam entender? Digo que o mesmo que podemos esperar dessa resposta dele. Então por que não considerar essa resposta antes de todas as outras? Afinal ele nunca fugiu dessa questão e nunca ensinou a ninguém a fugir dela. Afinal ele nunca hesitou em dar a si mesmo como garantia dessa resposta. Afinal ele deu a mesma resposta quer para ricos quer para pobres. Afinal, a resposta dele, diante de todos mantinha-se com o mesmo valor, a verdade, ainda que a sua vida estivesse em risco, ao contrário dos demais. Exemplo, Mateus capítulo 21, versículo 23 ao 27. Com as suas palavras ele poderia ficar rico e famoso, mas preferiu ser odiado pelos poderosos por dizer a verdade. Estava tão seguro quanto ao que dizia que não se preocupava com que suas palavras fossem postas à prova. Ninguém em tempo algum esteve tão certo quanto ao que dizia, e aqui Lucas indica que ele vai responder uma pergunta. A pergunta é simples: quem é meu próximo? Mas a resposta não. A resposta dele não é uma daquelas respostas prontas, mas sim uma resposta preparada palavra por palavra. A arte de responder nunca foi tão aprimorada. Ele era capaz de, com suas palavras, salvar. Este é Jesus. Não ignore o que Jesus aqui respondeu, e tampouco como ele o fez. Não o subestime em palavra alguma. Caro leitor, a sua grande pergunta já foi respondida por ele. Posso até dizer que foi a pergunta que ele mais respondeu. Quando você perguntou o que fazer, ele te disse. Quando você replicou como, ele te mostrou. Jesus não teve paciência apenas com seus 12 discípulos mais próximos, ele também teve paciência para te ensinar passo a passo o que você precisa saber. Ele não respondeu as perguntas apenas para as pessoas daquele tempo, ele respondeu também para mim e você. Pois já que as perguntas se tratavam de vida eterna, as respostas teriam de ser eternas, e já que as mentiras não duram para sempre, as respostas também teriam que ser da mais pura verdade. Jesus disse. O doutor da lei era quem havia iniciado aquela questão. No entanto, a resposta teria uma única fonte: Jesus. Como o nome de um artista pesa mais do que a própria arte? Pois o que seria da Mona Lisa se não fosse pintada por Leonardo da Vinci? Isso também seria dessa resposta se não fosse dita por Jesus. Isso não no que dizem respeito à beleza, mas a autoria seria inferior. A superioridade do autor também não está no nome, pois se Da Vinci ao nascer tivesse recebido outro nome e fosse o gênio que foi, seria reconhecido em todo o mundo mesmo que com outro nome. Assim, quando menciono Jesus, não estou mencionando o nome de uma pessoa, mas estou referenciando a própria pessoa. Havia uma pessoa a responder ao escriba, e a autoridade lhe era e é tão grande que o seu nome quando mencionado tem um poder maior do que o de qualquer rei. Por quem foi aquele homem?
Um nome comum em sua época tornou-se a maior fonte de autoridade e poder, quer seja natural, quer seja espiritual. Muitos ditos foram esquecidos na história e apagados das memórias, mas as palavras de Jesus permanecem vivas por quem ele foi e é. Então o que Jesus responderia é mais do que a simples resposta que nós pensamos que ele daria. A sua resposta estaria tão cheia do seu próprio ser ao ponto de, se nós o procurarmos nela, o encontraremos. Com isso posso dizer que há um pouco do autor em sua arte, e às vezes bem mais do que supomos. Ou melhor, posso dizer que ali, naquelas palavras, estava a essência que jorra do coração de Jesus Cristo. Digo isso baseado no que ele mesmo disse, Mateus 12, 34. As palavras de Cristo não são menos poderosas do que ele. Cada palavra saiu dele, cada palavra tem o poder dele, ou como já fora dito, cada palavra tem o poder de quem a diz. Cometemos um grande erro quando lemos a palavra de Deus e não o vemos nela, quando lemos um trecho como se ele estivesse vazio de Cristo, sendo que o dito proveio do seu coração. Assim, como podemos ler as palavras na Bíblia que emanam do Salvador e não achar salvação nelas? Impossível. A menos que estejamos cegos de entendimento. 2 Coríntios 4, 4. Por isso que o escritor Lucas antecede a parábola mencionando que Jesus disse. Jesus, como fonte de autoridade e salvação, e disse, simbolizando que como todas as palavras provêm do coração, essas também, porém essas provêm do coração de Jesus, o Salvador. Capítulo 1. O homem e a humanidade. Descia um homem. Jesus inicia a parábola com a ação de um homem. Mas dele não revela característica alguma que nos ajude a identificá-lo quanto à sua origem, crenças, cultura, etc. Assim, aquele homem poderia ser qualquer um e de qualquer lugar, podendo ser mencionado por Jesus no sentido geral da palavra homem, como pessoa, e desta forma abrangendo qualquer idade ou sexo. Mas por que Jesus iniciaria com uma palavra com tantas possibilidades? Porque ele queria explorar todas elas. Isso sabendo que no original hebraico os radicais que formam essas palavras podem ter o sentido de gênero humano, Gênesis 1, 26 e Gênesis 6, 5. Por isso Jesus cita um homem sem defini-lo ou restringi-lo, de modo que esse homem possa simbolizar qualquer um da humanidade. Jesus deixou em aberto as peculiaridades daquele homem para que qualquer pessoa pudesse se identificar como sendo ele, ou melhor, fosse identificada como ele. Assim ele deu àquele homem uma interpretação pessoal de toda a humanidade. No entanto, quando Jesus disse, descia um homem, revelou também o seu declínio. Como aquele homem pode ser entendido como a humanidade, Jesus mencionava então o estado de toda ela, um triste estado de declínio espiritual constante. Pois assim como aquele homem estava a descer, a humanidade também. E ainda que se pense em um avanço de uma cidade para outra, esse avanço implica em uma descida. Com isso, o progresso da humanidade rumo a seus objetivos, diante dos olhos de Deus, assemelhar-se a uma inclinação que a leva para um abismo espiritual. Esse foi o começo da parábola, e também, com a falha de Adão, o começo da nossa história. De Jerusalém para Jericó. Aquele homem descia de um lugar para outro. O primeiro lugar é Jerusalém e representa o local de sua partida ou o lugar onde ele iniciou sua jornada. Essa Jerusalém, que significa habitação da paz, é atualmente conhecida como a capital espiritual do mundo por ser considerada a cidade santa, Isaías 48, 2, pelas três maiores religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É também mencionada como a cidade de justiça e cidade fiel, Isaías 1, 26. Jerusalém, uma cidade rodeada por muros, com montanhas à sua volta, Salmos 125, 2, e profundos desfiladeiros, o que fazem dela uma fortaleza natural, favorecida por um manancial subterrâneo, e agraciada por sua elevação de cerca de 850 metros, o que faz dela uma cidade de clima agradável. Como menciona a Bíblia, coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus, Salmos 87, 3. Essa é Jerusalém, local de partida daquele homem que vai para a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade situada no Vale do Jordão. Uma cidade que tinha grandes muralhas e portas de grande resistência, mas pela ira de Deus todas as muralhas caíram e a cidade foi amaldiçoada, Josué 6, 17, totalmente destruída, Josué 6, 21, e incendiada. Não bastando isso, Josué ainda lançou sobre as ruínas daquela cidade uma grande maldição contra sua reedificação, Josué 6, 26. Era para tal cidade que aquele homem estava indo.
E ele logicamente se afastava bastante de Jerusalém para chegar ao seu destino, já que Jericó estava a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém. E sim, ele estava literalmente descendo, pois Jericó estava a cerca de 1.000 metros abaixo de Jerusalém. Era uma trajetória bastante íngreme e em terreno muito acidentado, tendo o homem que passar por alguns lugares desabitados. Porém, ao contrário do que se possa pensar, inúmeros viajantes passavam por ela, já que ela era uma das mais importantes estradas da Palestina. Contudo, as características desse caminho faziam dele oportuno para os ladrões e uma armadilha para os andarilhos. O homem estava neste caminho, e foi esse o cenário usado por Jesus como plano de fundo. E comparando o homem com a humanidade, notamos que toda ela estava nesse caminho. Estávamos todos saindo de Jerusalém para Jericó, em uma estrada movimentada, cheia de pedras e pessoas traiçoeiras. E como na parábola de imediato tem um homem a descer nesse caminho, digamos que quando nos dermos conta já estávamos nele. Isso porque nascemos nele, Salmo 51, 5. Estávamos indo de um lugar alto para um vale. Indo de onde Deus depositou suas bênçãos para um lugar anátema. Fazendo como Iel, que saiu de Betel, a casa de Deus, e foi edificar a Jericó, caindo em maldição. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, e quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor. E Reis 16, 34 e 35. Indo de um refúgio, protegido pelo próprio Deus, Salmo 125, 2, para um lugar desprotegido, onde todas as muralhas foram destruídas e seus habitantes expostos à destruição. Não por acaso, na Bíblia, ao invés de dizer que alguém vai para Jerusalém ou retorna de lá, é geralmente dito que sobe-se para Jerusalém ou desce-se de lá, exemplo, Atos 8, 5 e Atos 15, 2. E sair de Jerusalém também pode simbolizar uma apostasia de qual Deus espera que seu povo volte, Jeremias 8, 4, 5. A raça humana está nesse caminho tanto quanto aquele homem. Porém ela tem bons motivos para voltar para a pátria a qual pertence, Filipenses 3, 20. Pois está é melhor, Hebreus 11, 16. Todavia seus interesses não permitem. Descer é mais fácil do que subir. Mas a humanidade não percebe que já desceu demais, que se afastou muito de nossa origem espiritual e se dirigiu para o local da ruína dos primeiros inimigos do povo de Deus na conquista da terra prometida. Nossa Canaã ou terra prometida. O céu. Nossos primeiros inimigos. O diabo e seus anjos. Local de sua condenação. Lago de fogo ou fogo eterno. Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, 10. E veja que um sábio sabe que o caminho da vida é para cima. Apenas um louco tomaria o caminho para baixo que é para o inferno. Provérbios 15, 24. E caiu. Os acontecimentos que se seguem não ocorrem nem em Jerusalém nem em Jericó, mas no caminho que o homem ousou trilhar. Para o homem, havia riscos e perigos da própria estrada, como os arbustos, pedras e o relevo inclinado. Havia também o que dizia em respeito a si mesmo, quanto a estar ou não capacitado para a jornada. Ele precisava estar nutrido, hidratado e disposto a suportar o cansaço. Podemos observar que nesse trecho existe uma vírgula e uma conjunção, o que nos faz entender que houve um espaço de tempo entre a ação anterior e a seguinte. Assim, também podemos considerar que durante o tempo que teve o homem continuou o seu caminho, mesmo que os desafios só aumentassem. Nesse período, ele poderia parar e descansar, ou até mesmo pensar em retornar. Mas não. Ele prosseguiu, demonstrando que tinha força tanto para voltar ou ir em frente. Isto é, forças não foi o que lhe faltou. Tempo, também não. E acima de tudo, não lhe faltou o livre-arbítrio para escolher para onde ia. E como o homem decidiu continuar, permaneceram essencialmente duas dificuldades para ele enfrentar: a dificuldade proporcionada pelo caminho e as dificuldades proporcionadas pelo seu próprio corpo, ou seja, o desgaste físico. Todavia, observando o texto, podemos entender que não foi nenhuma destas dificuldades que o fez cair. Ele caiu devido ao mal que não estava preparado para enfrentar, pela incógnita que ousou desafiar, pelo ser maligno que há nesse caminho. A humanidade da mesma maneira está nesse caminho e se considera preparada para enfrentar seus obstáculos. Ela já está em decadência e brinca em acreditar que não vai cair. Usa o tempo que lhe é dado para cada vez mais descer. E não se arrepende, pois todos os desafios que ela tem visto pela frente acredita poder contornar, isso como aquele homem contornava as pedras, os arbustos e o solo acidentado daquela estrada.
rindo quando ouve que esse caminho é perigoso, se esquecendo assim do perigo que não pode ser visto. Por não enxergar esse risco, a humanidade até pode pensar que ele não existe. Porém, se continuar assim, quando se der conta do mal, infelizmente será tarde demais. O caminho que a humanidade está seguindo é perigoso e conduz à morte, e tal risco está acima de qualquer preparação. Então não podemos subestimar esse caminho, ou mais precisamente, não devemos nem mesmo ousar descer por ele. Pois certamente existe outro fator que nos fará cair, fator esse que pode se ocultar, armar ciladas e atacar-nos trazendo muito mais mal do que podemos suportar. Tudo isso porque o maior mal não é esse caminho, o maior mal está nele, e é um ser, astuto como uma serpente, poderoso, cruel e que quer nos derrubar. Nas mãos dos salteadores. Aquele homem passava por um caminho cujas dificuldades não o fizeram cair, até que veio os salteadores. Mal sabia ele que seria a vítima da vez. O homem caiu nas mãos dos salteadores por descer de Jerusalém para Jericó. E a humanidade comete esse erro. Ignora o caminho. Talvez por ser esse um caminho que tantos se atrevam a trilhar. Mas nem por isso é ele recomendado. Provérbios 14, 12. Porém é o mais movimentado. Mateus 7, 13. E acima de tudo, ela, a humanidade, erra ao subestimar um ladrão que já lhe espreita. E Pedro 5, 8. No caminho escolhido pelos salteadores para a cilada, isso era tão comum acontecer que Jesus poderia estar a relatar apenas mais um incidente na estrada de Jericó. Assim, mesmo sendo esta uma parábola, ela reflete a realidade daqueles que caíram nesse caminho, o qual para nós chama-se declínio espiritual. É exatamente nesse declínio, quando mais vulneráveis, na solidão sem Deus, que o diabo está dando o bote em muitas vidas. Quando nos afastamos da fortaleza de Deus, Jerusalém, e seguimos esse largo caminho como muitos, chegamos a encontrar a destruição nas mãos do inimigo. A raça humana pode estar indo para Jericó sem saber o que encontrará no caminho. Entretanto, o ladrão sabe que a encontrará, e já está à sua espera. Podemos enxergar inocência naquele homem ou na humanidade por tão subitamente cair nas mãos do brutal inimigo, mas principalmente vemos a grande imprudência e ousadia de quem ousou trilhar tal caminho. Não foram os ladrões até onde ele estava. Ele foi até os ladrões. E o que esperamos que os ladrões façam quando encontram uma boa vítima? Simplesmente o que é de sua natureza. Qual é a natureza de um ladrão? Má. E o que eles fazem? Matam, roubam e destroem. João 10, 10. Então, se o homem não muda a sua conduta, por que então espera que os salteadores mudem a sua? Ou seja, nesse trajeto só acontece o que tem de acontecer tanto para o homem como para a humanidade que se aventura. Pois o ladrão não faz outra coisa. Mas nós podemos fazer. E isso é mudar a trajetória das nossas vidas, se arrepender e se converter, para não cair nas mãos dos salteadores que estão à nossa espera, que estão à espera daqueles que descem por esse caminho. E isso quer esses saibam ou não. Os quais o despojaram. Despojar significa saquear ou roubar. Então, quando Jesus menciona que aquele homem foi despojado pelos salteadores, ele nos faz entender que quando esse homem saiu de Jerusalém carregava consigo alguns bens. Bens os quais Jesus não citou, mas podemos entender de modo simples que ele tinha pelo menos as suas vestes. E as vestes por si só já era considerado algo muito importante naquela época, sendo útil pelo menos para carregar cargas, Rute 3, 15. Usar como uma cela improvisada, Mateus 21, 7. E como coberta durante a noite, Rute 3, 9. Assim os ladrões roubaram tudo que o homem tinha quando saiu de Jerusalém. Até mesmo suas vestes. E como muitas pessoas não levavam vestes extras em suas viagens, o tal foi despido. O que era um ato de extrema humilhação e vergonha, Lamentações 1, 8. Agora, com as perdas e a vergonha, a motivação do homem se transforma em trauma. E uma angústia profunda demais, para quem não pode mais voltar atrás, toma conta do seu coração. Todas as dádivas trazidas de Jerusalém por um homem são roubadas pelos salteadores, e isso do mesmo modo que a humanidade tem perdido tudo nas mãos de Satanás. Nesse caso, ambos cometeram o mesmo erro ao iniciar esse trajeto, porquanto ambos largaram um belo lugar para seguir um caminho incerto. Mas, mesmo assim, ainda traziam consigo alguma coisa do seu lugar de origem. Entretanto, mesmo isso que era o bastante para apenas um homem carregar, os salteadores fizeram questão de roubar do mesmo modo que o diabo faz questão de tirar tudo que resta, até mesmo da mais pobre alma dessa terra. Satanás tem despojado tudo,
e de todos os que ele tem encontrado nesse caminho, tirando-lhes até as vestes trazidas de Jerusalém, pois Deus nos vestiu de vestes de salvação, e nos cobriu com o manto de justiça. Isaías 61, 10. Infelizmente, todos que se atrevem a descer por esse caminho, mais cedo ou mais tarde, perdem as vestes de salvação e inicia-se então o tempo da sua vergonha. E, espancando-o, Na parábola aqui analisada, a conjunção e nos dar a conceber que houve outra ação desenvolvida após o roubo, já a vírgula entenderemos como mais um espaço de tempo. Todavia, agora tanto as ações desenvolvidas como o tempo estão em favor dos salteadores, isso como outrora estava em favor do homem. Após a horrível sensação sentida pelo homem ao ser roubado, ele pode até ter pensado que o pior já lhe havia sucedido. Todavia ele descobre que os salteadores ainda querem fazer bem mais. Então ele aprende de maneira cruel que 1. O seu corpo que até então tinha se mostrado forte para suportar o árduo caminho na verdade é frágil nas mãos dos seus inimigos. 2. O mal que esse caminho pode trazer é muito maior do que se pode supor até mesmo na pior das hipóteses. 3. Ele viveu brincando com as circunstâncias do caminho e agora elas brincam com ele. Aquele homem está em uma situação que ele não tem nem como evitar a morte, tampouco o seu sofrimento. Assim também a humanidade, que brincou com as oportunidades da vida, está passando por um momento de terríveis descobertas ao sentir que o inimigo quer muito mais do que apenas roubar. A humanidade está aprendendo que não pode suportar o inimigo do caminho, ainda que pense que pode, ou até mesmo possa, suportar o caminho do inimigo. A humanidade agoniza nas mãos do ladrão. Por isso existe tanto sofrimento. E podemos observar que a palavra, espancando, está no gerúndio. Isso significa dizer que é uma ação presente que continua a ser efetuada, e é isso que acontece com o ser humano de geração em geração quando cai nas mãos de Satanás. se retiraram. Conforme a parábola de Jesus, os salteadores se retiraram após roubar e espancar o homem. Pelo conhecimento que temos podemos dizer que aqueles bandidos se afastaram como qualquer ladrão que sai do local do crime, ou seja, para não ser ligado ao fato quando a vítima for encontrada. Com essa fuga os ladrões garantem que só com uma boa investigação serão encontrados e condenados. É incrível como depois de um incidente deste sempre se pergunta aos suspeitos, onde estava na hora do crime? E eles nunca admitem estarem no local, ficando difícil ligá-los ao crime se não houver testemunhas. Assim, como na época de Jesus não tinha como investigar um crime sem testemunha, podemos dizer que houve uma vítima sem suspeito, ou seja, sem um criminoso para ser acusado. É neste tipo de crime que o diabo é mestre. Ele pratica delitos macabros e se retira. Sem a devida investigação bíblica, ele nunca é identificado como malfeitor. Satanás é sábio na arte de fazer vítima sem testemunha, e nunca revela estar envolvido. Isso é enganoso. Porém espera-se o que de quem tem o título de diabo, que no grego significa caluniador ou enganador. Podemos pegar as maiores desgraças da humanidade e perguntar: quem foi o principal responsável por elas? Poucos irão dizer que foi o diabo. Mas enquanto ele não é indicado como o principal malfeitor, muitas vítimas vão sendo encontradas jogadas pelo caminho machucadas, doentes, aleijadas e mortas. O diabo nem sempre é considerado o causador do mal. Até mesmo na parábola de Jesus ele escapa. Assim a humanidade fica sem conhecer o seu inimigo. E pior, pode caminhar lado a lado com ele, tendo-o por inocente. Pois ele, transfigurado em anjo de luz, tem conseguido estar acima de qualquer suspeita. Após o crime sabemos que os salteadores se retiraram. Todavia, não sabemos para onde foram, mas podemos deduzir que continuaram em algum lugar naquela descida. E assim, tanto na parábola como na história da humanidade, podemos deduzir que o perigo continua no mesmo caminho, mas não exatamente onde. Podemos saber que eles atacam, mas não exatamente como. Podemos saber que são mais de um, mas não imaginamos quantos. Podemos saber que podem estar armados, mas desconhecemos suas armas. Podemos saber que são ruins, mas não temos ideia do quanto. Enfim, a única segurança está em não estar nesse caminho, pois acredite, os salteadores não se retiraram dele. Deixando-o, Jesus continua a parábola dizendo que, depois do homem ser roubado e espancado, os ladrões se retiraram o deixando à beira do caminho. Imagine um homem nu, ferido e abandonado em uma estrada deserta, entregue à má sorte. Foi assim que o homem estava. Jesus não mencionou se de dia ou de noite, se debaixo de chuva ou de sol. Como se isso fizesse diferença.
pois nem o calor ou o frio o fariam sofrer tanto como já havia sofrido. E desolado, resta-lhe esperar por alguma ajuda. Até posso dizer que aquele homem não estava só. Naquela situação ele certamente tinha a companhia de seus maiores temores. Percebendo que é frágil por fora, mas principalmente por dentro. E quando olha ou pensa no grande caminho até a cidade mais próxima, logo vem a desesperança, porque o mesmo caminho que ele superaria, no estado que está aí sozinho, com certeza o matará. O homem foi deixado em um estado caótico. Pode querer voltar para Jerusalém, contudo já não tem mais força e só Deus sabe se ele tem tempo de vida para isso. É certo apenas que ele não tem ajuda. Nesse caso, o homem está como a humanidade é deixada pelo diabo, abandonada e fraca demais para por si mesma se salvar. Meio morto. Parte 1. O homem foi deixado pelos salteadores em um estado entre a vida e a morte, ou como foi dito por Jesus, meio morto. Isso implica estar mais do que ferido. Implica não poder andar, quase não respirar e por pouco não conseguir viver. Esse homem está em um estágio terminal. Estava apenas esperando que a primeira fatalidade lhe ocorra para acabar com o pouco de vida que lhe resta. Esperava um órgão parar de funcionar, uma hemorragia se generalizar ou todo o seu sangue se esvair. Essa espera para ele era literalmente de tirar o fôlego, pois a cada momento era mais difícil respirar. Ironicamente, o que ele fez em toda a vida com naturalidade para viver agora faz com o maior esforço para não morrer. O homem que ia de Jerusalém a Jericó acabou no caminho entre a vida e a morte. Um caminho parecido com o primeiro por também ser uma longa e traiçoeira descida. Caminho de onde é mais fácil descer do que tentar subir. Onde é mais fácil ir para o seu destino final do que tentar retornar ao seu estado inicial. E de igual modo, a humanidade que caminhou de Jerusalém para Jericó acaba entre a vida e a morte, de onde dificilmente sairão vivos para ver a sua pátria que está no céu. As semelhanças não acabam por aqui. Jesus mencionou o estado daquele homem como meio morto, ou por que não dizer que em parte ele estava vivo e em parte estava morto. Assim também está a humanidade. Pois quando Deus disse a Adão que se pecasse certamente morreria, Gênesis 2, 16, e ele pecou, Gênesis 3, 6, Deus não deixou de cumprir sua palavra, mas Adão não morreu. O que aconteceu? Aconteceu que ele morreu sim, espiritualmente, e continuou vivendo materialmente. Entretanto, o fato dele ficar entre a vida, material, e a morte, espiritual, aproximou-o perigosamente da morte plena, ou seja, da morte eterna. E devido toda a raça humana ser oriunda de Adão, também está sujeita a essas três mortes: morte espiritual, que é a separação do homem de Deus; morte material, que é a separação da alma, do corpo; e a morte eterna, que é quando tanto o corpo como a alma se separam, eternamente, de Deus. Assim, quando o homem morre espiritualmente, ele fica muito próximo da morte eterna, pois lhe falta apenas morrer materialmente. E esse é o atual estado da humanidade, meio morto. Meio morto. Parte 2. Exponho outra vez esse tema para que possamos compreendê-lo melhor. Porquanto, conforme Jesus nos revelou, meio morto é o estado do homem. E se formos pesquisar, esta seria a descrição bíblica para quem está neste estado. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, há só feridas, contusões e chagas vivas, não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Se fosse possível a esse homem dar o seu próprio diagnóstico, ele diria como Davi: não há coisa sã na minha carne, nem há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades submergem a minha cabeça. Como carga pesada excedem as minhas forças. As minhas chagas se tornam fétidas e purulentas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando o dia todo. Pois os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou gasto e muito esmagado, dou rugidos por causa do desassossego do meu coração. O meu coração está agitado, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Salmos 38, versos 3 ao 10. E como meio morto também é o estado da humanidade em relação a Deus, esta também é a sua descrição, espiritual e às vezes também material, diante dele. Então, aos olhos de Deus, temos uma humanidade enferma da cabeça aos pés, isso devido ao pecado. Temos uma humanidade cujas feridas não foram tratadas e as chagas se tornaram fétidas por causa de sua loucura.
Temos uma humanidade onde nem na carne nem nos ossos há algo são devido ao pecado. Uma humanidade encurvada e muito abatida, cheia de ardor, gasta e esmagada, cujo coração está desassossegado e as forças faltam porque as iniquidades são como uma carga pesada demais para as suas forças. Essa é a descrição da situação da humanidade, após sua queda, na perspectiva de Deus, Jeremias 6, 7. Internamente e minuciosamente o que implica ao homem ser deixado meio morto. Implica que ele foi deixado em um estado que por si só não mais pode se recuperar. O tempo já não sara as suas feridas, mas sim, o mata. Seu sistema imunológico está completamente vulnerável, não pode mais evitar que ele esteja doente, fraco, quem diria evitar que ele morra. Os recursos naturais do seu corpo trabalham para ajudá-lo, mas nesse tempo as feridas contribuem em muito para piorá-lo. É impossível. O pior tende a acontecer. E caído no caminho, sem ajuda, esse homem literalmente não vai mais a lugar nenhum, pois dentro dele acontece o possível para mantê-lo vivo, mas só de fora pode vir a ajuda para salvá-lo. Meio morto. O que diríamos disso quanto à estrutura social, política e financeira da humanidade? Diríamos também que ela está na mesma condição do homem da parábola. A humanidade por si só não mais pode se recuperar. Os sistemas humanos que tendem a reverter as situações caóticas nada podem fazer para reverter tamanha desgraça. Pela queda espiritual, a humanidade está sujeita a todos os tipos de males, as feridas que estão nela abriram lugar para isso. Na verdade, reconheço a utilidade desses recursos da humanidade, assim como reconheço a importância do sistema imunológico de um homem. Porém, em certas ocasiões, como essa, tais sistemas não podem fazer nada senão, às vezes, tentar atrasar o inevitável. Conjectura. No final do versículo analisado neste capítulo há um ponto-parágrafo. Mas e se fosse esse um ponto final? Ou seja, se aqui Jesus inesperadamente terminasse essa parábola? E se além de terminá-la, ele revelasse que realmente há um homem naquele caminho necessitando urgentemente de ajuda, o que aconteceria? Será que ao menos um dentre seus ouvintes se disponibilizaria a descer aquela estrada e socorrer o homem, ou começariam a criar desculpas? Desculpas como: Senhor, não sou médico. Não sei como ajudar uma pessoa em tal estado. Estamos muito distante de onde ele está. Jamais chegaremos a tempo de salvá-lo. Mestre, passa muitas pessoas por onde ele está. É certo que alguém vai vê-lo e ajudá-lo. Leitor, deixe-o decidir o que possivelmente fariam aqueles ouvintes se acontecesse o que propõe essa conjectura, pois não tenho muito otimismo quanto a isso. Porquanto já foi explicado que aquele homem simboliza a humanidade, no entanto, não acredito que aqueles que leram esse livro até aqui estarão dispostos a tomar uma atitude para socorrê-la antes de tentarem criar uma boa desculpa. Se aquele homem representa a humanidade, então imagine se a história da humanidade se findasse neste ponto. Ou seja, imagine se depois de sair da presença de Deus no Éden, de se sujeitar a Satanás devido ao pecado, de ter tudo usurpado, de ser torturada e deixada à beira da morte, a humanidade tivesse um ponto final em sua história. Nesse caso, a humanidade certamente sofreria a morte eterna, pois se Deus desse um ponto final a ela nos tempos antigos toda a humanidade estaria perdida. Mas graças a Deus. Porque onde parecia que seria um ponto final não passou de um ponto-parágrafo. Exemplo, no dilúvio, Gênesis capítulo 6. Não há nenhum otimismo ou salvação quer na parábola ou na história da humanidade se ambas terminassem nesse ponto. Mas glórias a Deus que Jesus fez, de onde poderia ser um ponto final e eterno para ambas, se tornar apenas um ponto-parágrafo. Pois ainda que a história da parábola e a da humanidade estivessem de uma forma catastrófica, ele demonstrou o grande desejo de continuá-la. Essa parte do livro constitui apenas uma conjectura acerca da parábola. Porquanto, a eternidade é um elemento predominante nas histórias em que Deus é o autor, estando presente tanto nessa parábola de Jesus como na história da humanidade. E esse elemento também está presente nesse livro, então não espere um fim em ponto algum, pois o máximo que faremos quanto a isso é conjecturar.